Olá, Olá, queridos estudantes do Colégio 10. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química, e hoje nós vamos ver a correção da atividade 2. Então, a primeira questão diz o seguinte: em casa, prepare a mistura água mais óleo em um recipiente. Observe e descreva o que acontece, indique quais os componentes presentes em cada fase, classifique a mistura e propõe um método de separação, justificando a sua escolha. Então, ao misturar água com óleo, a gente percebe que elas são pouco miscíveis, ou seja, elas se misturam em pequena proporção. Sendo assim, elas vão apresentar duas fases. Essas fases são os aspectos visuais, uma contendo visivelmente representando a água e outra visivelmente representando o óleo. Essa mistura, possuindo mais de um aspecto visual, ela é classificada como mistura heterogêneo, tá? E o método de separação para poder separar líquidos que pouco se mistura ou líquidos immiscíveis é a decantação, utilizando como instrumento um funil de separação, tá? Onde, devido à diferença de densidade entre a água e o óleo, a água ela vai escoar pelo funil de separação. Depois que ela escoar, essa torneirinha que tem no funil de separação ela é fechada e a gente coleta a água num recipiente, né, no becker, e no funil de separação vai ficar o material menos denso, que no caso é o óleo. A segunda questão, eu pedi para vocês fazerem uma série de experimentos, tá? Então, cada estudante deve preparar as misturas indicadas abaixo, podendo utilizar como componentes das misturas água, gelo, óleo, areia ou terra, cloreto de sódio. Aí fica à disposição de vocês. O único quesito é que vocês tinham que obedecer o que estava pedindo em cada experimento. Então, o primeiro era preparar uma mistura homogênea com dois componentes, tá? Então, mistura homogênea com dois componentes seria pegar água e dissolver com pequena quantidade de sal de cozinha ou cloreto de sódio, tá? Essa mistura ela pode ser separada através da técnica de destilação simples, onde a água ela vai ser evaporada, né, porque possui ponto de ebulição menor do que o sal de cozinha. Ela vai ser canalizada para dentro desse tubinho aí que a gente chama de condensador, e esse vapor d'água ele vai ser liquefeito ou condensado. E aí num recipiente que aí nesse caso é o LMA, a gente coleta a água e no outro vai ficar o sal de cozinha. Essa separação também poderia ser feita em um sistema aberto, por meio de evaporação, muito semelhante ao que acontece para a produção de sal de cozinha. A água é coletada dos oceanos e essa água ela é evaporada em tanques abertos e o sal ele fica retido no fundo do recipiente. Segundo, preparar uma mistura heterogênea com dois componentes e duas fases. Então, é a mesma da questão número 1, água e óleo, tá? E que pode ser separada através da decantação utilizando o funil de separação. A terceira, ela não é possível ser realizada porque ele pede para preparar uma mistura homogênea com três componentes. Considerando os componentes que eu coloquei na questão para vocês disponível, não é possível formar essa mistura, tá? Homogênea com três componentes. Entretanto, se eu tivesse colocado aí para vocês o açúcar, né? Então vocês poderiam formar uma mistura homogênea de água, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais açúcar, certo? Contendo três componentes e sendo uma única fase. É o que acontece quando é feito o soro caseiro, né? Então, soro caseiro é água, açúcar e sal de cozinha. No experimento 4, eu peço para vocês preparar uma mistura heterogênea com três componentes e duas fases. Aí a gente pode misturar água com sal. Água com sal forma uma única fase, então tem dois componentes aí nessa fase. E o óleo, um terceiro componente. A mistura vai ser heterogênea, entretanto com três componentes, tá? E aí, a gente, para poder separar, a gente precisa utilizar mais de uma técnica, tá? Porque a primeira técnica é a decantação utilizando o funil de separação. A gente só separa a água mais sal do óleo, tá?
devido à diferença de densidade. Depois, associada a essa, a gente utiliza a técnica de destilação simples para poder separar a água do sal. No Erlenmeyer fica a água, que vai evaporar primeiro do que o sal, e no balão de destilação a gente obtém o sal de cozinha. Na mistura número 5, eu peço para vocês preparar uma mistura heterogênea com 3 componentes e 3 fases. Então aí pode ser areia, água e óleo, tá? 3 componentes, 3 fases. Para separar, eu também preciso aí utilizar duas técnicas de separação associada. A primeira, filtração, tá? Que eu utilizo um sistema onde vai reter o sólido, que nesse caso é areia, eu separo, depois eu vou ter só a água e o óleo, depois eu utilizo a técnica de decantação por meio do balão de destilação. Aí eu separo a água do óleo. Então, nessa sexta mistura, eu peço para preparar uma mistura heterogênea com 3 componentes e 4 fases. Tá? Os 3 componentes seriam água, areia e óleo escolhidos. Tá? Apresenta 4 fases, por quê? Porque a água vai estar em 2 estados físicos, como gelo e como água líquida. Tá? Então, para separar essa mistura, a primeira coisa é aquecer, para poder derreter o gelo, e aí a água que está em 2 fases, ela ficaria só em uma fase. Tá? Depois, eu iria ter uma mistura semelhante à mistura da número 5. Água, óleo e areia. E aí eu aplicaria a mesma técnica. Primeiro filtrava para obter o resíduo sólido, certo? Na filtragem, que seria areia. Depois aplicava a técnica de separação e decantação com um funil de separação. Bem simples essas atividades. E é isso aí.